Meus amigos e minhas amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Hoje nós vamos dar continuidade às respostas aos questionamentos que são deixados aqui no nosso canal. Vamos atender ao questionamento da Madalena Bulhões. A Madalena está sempre aqui no nosso canal, contribuindo com seus questionamentos, e ela nos conta o seguinte: eu sou muito medrosa, tenho medo de tudo. Eu tenho pavor de lagarta taturana. Eu morava no mesmo lote com minhas irmãs, e aí todas as vezes que eu chegava na minha casa, aparecia um monte de lagarta na minha casa. As paredes ficavam cheias, elas ficavam penduradas no teto da casa e só ficava na minha casa e nas minhas irmãs nenhuma. As minhas irmãs falavam para mim: é você chegar que elas aparecem. E disse isso, é coisa do capeta. Aí comecei a ir para a igreja com elas, de tanto medo. Com o tempo elas pararam de aparecer. Sofria muito a ponto de não dormir. Madalena, presta atenção numa coisa muito importante. Você frequenta o centro espírita, você trabalha com energias curadoras. Nós temos várias maneiras de ver as coisas. Mas quando você lê o livro de André Luiz, Nosso Lar, tem uma parte lá no final, quando André Luiz, juntamente com a mentora espiritual que está ali junto com ele, vão dar assistência ao marido da viúva dele, né? É assim que nós devemos nos referir. Quando o André Luiz desencarnou, ele era casado e ele passou muito tempo lá no plano espiritual, então uns 9 ou 10 anos depois, talvez, ele retorna na sua casa e pensou que ia chegar lá e encontrar a esposa ainda chorosa, lamentando o desencarne dele, né? E isso não era verdade. Quando ele chegou lá, a mulher já tinha esquecido ele há muito tempo, já tinha casado com outro, né? E ele leva um baque enorme, porque ele não esperava aquilo, né? Ele tinha a ideia de que aquele amor com a esposa fosse eterno, ela jamais fosse se casar novamente. E ela estava na iminência de ficar viúva de novo, porque o marido estava muito doente. Então a mentora espiritual que estava junto com o André Luiz, ali acompanhando ele, fazem uma prece para fazer o tratamento de cura no atual marido que tinha casado de novo com a sua esposa, né? Ele então resolve ajudá-lo, ele passa por cima do seu orgulho, da sua vaidade, do seu apego e vai ajudar o atual marido daquela que foi sua esposa na vida dele, né? Na vida passada dele. Então ele estava desencarnado e ela encarnada e já tinha se casado de novo. Lá no finalzinho do livro tem uma passagem muito interessante, que está escrita da seguinte maneira: a mentora Narcisa atende a oração de André Luiz e chega lá naquele local para poder ajudar o doente que está ali na iminência de morrer, né? E ela fala para o André Luiz assim: vamos à natureza. Acompanhei sem hesitação, notando-me a estranheza, acentuou: não só o homem pode receber fluidos e emiti-los, as forças naturais fazem o mesmo, nos reinos diversos em que se subdividem. Para o caso de nosso irmão enfermo, precisamos das árvores, elas nos auxiliarão eficazmente. Admirado da lição nova, seguia silencioso. Chegados ao local onde se alinhavam enormes árvores, Narcisa chamou alguém com expressões que eu não podia compreender. Daí a momentos, 8 entidades espirituais atendiam-lhe ao apelo. Imensamente surpreendido, via indagar a existência de mangueiras e eucaliptos. Devidamente informada pelos amigos que me eram totalmente estranhos, a enfermeira explicou: são servidores comuns do reino vegetal, os irmãos que nos atenderam. E à vista da minha surpresa arrematou: como vê, nada existe de inútil na casa de nosso Pai. Em toda parte, se há alguém que necessite aprender, há quem ensine, e onde aparece dificuldade, surge a providência. O único desventurado na obra divina é o espírito imprevidente que se condenou às trevas da maldade. Então, Madalena, preste atenção numa coisa muito importante. Você procure se aproximar dentro da sua atividade mediúnica de ajudar doentes, sejam encarnados ou desencarnados. Porque você, com certeza, por conta dessa história que você contou, pode ter uma ligação com estes espíritos que atuam na natureza para poder usar medicamentos das árvores,
das pedras, das montanhas, das colinas, das flores, das raízes, para ajudar os espíritos. Quando você entra num trabalho de cura, você percebe o quanto que ali é utilizado todos os tipos de energia para ajudar as pessoas. E isto quer dizer que essas lagartas que apareciam na sua casa quando você estava lá, era a ação de algum espírito da natureza relacionado aos elementais, aqueles espíritos que têm a capacidade de movimentar as energias das árvores e as energias de toda a natureza. E eles são utilizados pela providência divina para ajudar pessoas. E não tema lagartas. Lagartas são protótipos de borboletas. Você, naquele momento, não estava preparada para entender isso, mas hoje já está. Então não tema, procure a natureza. Vá para as árvores, procure utilizar o tempo que você puder para estar em contato com a natureza, porque isso te rejuvenesce, te fortalece. Quando estiver próxima de uma árvore, se tiver a oportunidade de abraçá-la, se tiver a oportunidade de fazer uma prece debaixo dela, para que ela te dê a energia, você tem essa capacidade. Utilize isso em seu benefício, utilize isso em benefício das outras pessoas. E não tema. Trabalhe os seus medos, trabalhe os seus temores, para que nada te possa ser obstáculo, nada possa te fazer recuar diante dos desafios da vida. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like, compartilhe com os amigos. Muito obrigado.